Eis que o amor para ela dizia-se no olhar, num sorriso, nas carícias, nos abraços, na mornidão dos corpos, depois de um amor revoltado. Este é um excerto que eu destaquei no livro da Gabriela Ruivo, este livro bem aqui. E hoje vou dedicar um tempo a ler um parágrafo que vem antes deste excerto para que possamos avançar com uma pequena aula sobre literatura, compreensão textual, interculturalidade e tópicos de comportamentos culturais que dá muito o que falar. E se essa é a tua primeira vez por aqui, muito prazer. Sou Denise, a tua professora de português luso-brasileira. Isso mesmo, duas identidades, duas variedades e um ensino diferenciado do português europeu. Então vamos lá, este parágrafo faz parte de uma das personagens. Lembrando que, em Lei da Gravidade, há várias histórias independentes, que não sei ao certo se elas vão se interconectar ao longo do livro, pois ainda não concluí a leitura. Por outro lado, já tem me tirado o sono e o fôlego em tantas partes que achei bastante pertinente começar a trabalhar convosco, certo? Então, este parágrafo é da personagem Maria Ana, uma rapariga que terminou o mestrado em Física Nuclear e estava prestes a casar com um noivo pretendente que os pais arranjaram. Entretanto, apesar do rapaz ser muito giribelo, bem educado, Maria Ana já tinha os olhos para outro companheiro, o Tiago. E é sobre este começo, quando ela revoltou-se com a ideia dos pais quererem arranjar-lhe um marido, apanhou suas coisas, foi-se embora e foi viver na casa de Tiago, que já namorava, claro, com ela. Dito isto, em forma de contexto, vamos lá à leitura. Começaram a viver juntos naquele momento, como se isso fosse o desenlace natural da situação e não merecesse mais do que um aceno de cabeça para se tornar um dado adquirido. Não houve promessas de amor eterno nem juras trucadas no altar. Tampouco um anel a celebrar o acontecimento, ou um simples olhar, uma pergunta, a formulação de um desejo. Ela achou perfeito. Apesar de assolapada pela paixão, não gostava particularmente das lamechices que os namorados costumam dizer um ao outro. Dispensava as declarações de amor exacerbadas, as frases feitas de telenovela, o amo-te que sempre lhe soavam tão ridículos. E então a famosa frase: o amor para ela dizia-se no olhar, num sorriso, nas carícias, nos abraços, na mornidão dos corpos, depois de um amor revoltado. Toda essa lamechices soava-lhe ridícula. Lembra-te algum poeta? Sim, Fernando Pessoa. Porque este poeta dizia que só são ridículas aquelas pessoas que nunca escreveram uma carta de amor. Vamos lá agora à nossa aula literária. Reparem no excerto. O amor para ela dizia-se no olhar, num sorriso, nas carícias, nos abraços. Vejam que eu destaquei exatamente os comportamentos, as ações, na mornidão dos corpos depois do amor revoltado. Então, como eu vos disse, a Maria Ana abdicou de um noivado arranjado para ficar com o companheiro, o tal Tiago, que lhe dava o amor e o afeto que esperava. Entretanto, aí vem a parte triste. Ele abandonou-a bem no fim da gravidez e de uma forma nada educada, para não dizer outra palavra. Tiago abandonou-a grávida, aliás, no fim da gravidez, e deixou-lhe apenas um recado dentro das cuecas. Simplesmente aproveitou-se enquanto ela dormia e foi-se embora. Há aqui uma grande quebra de expectativa, porque ao longo da narrativa é construído o cenário da mulher que toma as rédeas de sua própria vida,
abre mão de um noivado arranjado e vai viver com o verdadeiro amor, o Tiago. Este mostrou-se, sim, sincero e apaixonado por muito tempo. Inclusive, aceitou a gravidez que, na narrativa, mostra Maria Ana um pouco indecisa. Será que devo abortar? Será que o Tiago quer? Porque o Tiago parece aquela personagem assim, que não é lamechas, mas também não deixa muito claro o seu amor, o seu querer. Quando ela revela-lhe a notícia da gravidez, ele fica imensamente feliz e até se emociona. Ou seja, na perspectiva do leitor, tudo está a correr bem. E de repente, mais do que de repente, Tiago abandona a Maria Ana nessas circunstâncias. E puxo agora para a temperatura das palavras. Vejam só que termos utilizamos e aparecem no parágrafo. Lamechices. A lamechices dos namorados. Geralmente, lamechices tem uma conotação mais pro lado chato, negativo. Não é todo mundo que gosta de um lamechas. E agora pergunta-me, o que é uma pessoa lamechas? É aquela pessoa extremamente carinhosa e romântica, ao ponto de espalhar para os 4 cantos do mundo aquele amor. Não é nada discreto, é mais grudado, se é que me percebem. Frases feitas de telenovela. Começa por frases feitas. Quando lemos isto, já imaginamos o quê? Falso, falsidade, modelos pré-elaborados. Uma frase feita de telenovela parece um discurso bonito que é bonito apenas na palavra, não naquilo que é feito e mostrado verdadeiramente. E vem aí a palavra mais bonita do excerto, mornidão. Vejam só, lembram da palavra morna? Pois, morna é aquilo que, ou seja, uma pessoa morna é aquela que nem é muito exaltada e nem é muito fria. É morna. Existe até uma frase no português do Brasil que não é bonita, mas que dizemos: não fede e nem cheira. Mais ou menos isso. Só que mornidão dos corpos revoltados significa que há um aumento gradativo de temperatura. Por isso aí o ão, mornidão dos corpos revoltados, if you know what I mean, leva justamente à construção de significado que esta palavra trouxe. Um dado adquirido já justamente antecipa a quebra de expectativa. Maria Ana nunca imaginara que Tiago iria lhe abandonar no fim da gravidez. Aparentemente, estava tudo bem. Então, percebam com este gráfico que eu coloco aqui no ecrã. Lamechices, mornidão. Percebam como lamechices vai ter um ar aqui, daquilo que chamo de temperatura das palavras, vai ter um ar mais de frieza, desprezo. E mornidão já vem mais um pensamento, uma interpretação, uma inferência de que é algo mais terno, mais quente, no bom sentido da palavra. E vamos então ao quesito interculturalidade, certo? E nem vou vos trazer aqui Camões, do que se trata o amor e outras coisas. Mas vem uma questão bastante pertinente. Como se diz o amor? Maria Ana, certo? Lembre-se do nome da personagem. Ela acha os amo-te ridículos. Em Portugal, amo-te não é automático. É uma palavra bem guardada e com peso. Ninguém vai ouvir à torta e à direita um português a dizer amo-te assim facilmente. Mesmo depois de longos períodos de amizade, de relacionamento, isto é algo muito mais fechado comparado a outras culturas. Por outro lado, I love you, do inglês. Tem aqui outro peso cultural. Inclusive, os próprios nativos portugueses e brasileiros ou outros da comunidade lusófona utilizam I love you como se fosse vírgula. Circula com leveza no fim de um telefonema ou quando o outro faz-lhe um favor e diz I love you. Só que o impacto na língua portuguesa aí é estrangeirismo, certo? Está a utilizar um estrangeirismo
mas não exatamente com a finalidade de dizer amo-te, no peso real deste significado. Na cultura do meu país, por exemplo, no Brasil, dizer eu te amo não tem tanto esse peso. Entre amigos mesmo, às vezes é dito, amigos de longa data, amigos verdadeiros. Não há tanto esse afastamento, essa dificuldade de expressar, sabe? Mas deixe-me saber aqui nos comentários, e na tua cultura, como se diz o amor? Com palavras, com gestos, com o silêncio, que muito diz, paradoxalmente falando. Agora reparem em duas questões escondidas, somente neste parágrafo que estamos a estudar. Vemos aqui Maria Ana com alguma autonomia. Ela consegue se desvencilhar daquele noivado arranjado e vai viver com quem lhe interessava, com o Tiago, certo? A seguir, vemos ali num curto espaço de tempo uma representação que muito acontece cá em Portugal e em outros países, uma união de facto, e que é descrito lá naquele parágrafo. Lembram? Sem anel, sem altar, ou seja, viver juntos, em Portugal tem nome legal e direitos reconhecidos. Este nome, a que damos sem o casamento oficial, é união de facto. Mas aí a pergunta que fica é: estou aqui a olhar para o meu computador. No teu país, casar é o esperado ou é uma escolha em aberto? Há aquela pressãozinha quando estás a começar a namorar, a conhecer alguém. Já vem algum tio a perguntar: então, quando é este casamento? Existe isso na sua cultura? Posso vos dizer que eu, que pertenço a duas culturas, brasileira e portuguesa, em ambas temos isso. Já estamos quase a finalizar. Deixo-vos aqui uma atividade bem interessante de autoconhecimento e também de prática linguística, com a literatura, claro. O amor para mim disse em. Imita a frase âncora e completa com 3 a 4 elementos da tua própria cultura. Vou adiantar-vos alguns exemplos. É possível que o amor para mim disse em um prato à mesa. É o famoso amor apanhado pela barriga. Inclusive, eu acho que eu apanhei meu marido também pela barriga. É um recado no frigorífico. Sabe aquele amor que gosta de deixar bilhetes espalhados pela casa, mandar uma SMS, um WhatsApp, partilhar alguma coisa que viu, deixar a sua palavra de amor e de manifestação, de saudade, de desejo de estar junto? Será que é assim? E também tem aquele amor em forma de cuidado. Aquele que vira para ti e diz: veste o casaco, não esqueças de comer, olha, se saíres tarde, liga-me que vou aí apanhar-te. É claro que eu te dou uma boleia. Por que não? Pensando que não, isto também é uma forma de cuidado. Podes colocar as respostas desta atividade aqui nos comentários ou simplesmente escrever para si próprio, como um exercício de autoconhecimento e de aprendizagem da língua portuguesa. E agora, para fechar com chave de ouro, o que este excerto nos ensina? Ela acreditava que a verdade estava nos gestos, não nas palavras. E os gestos traíram-na, infelizmente. Talvez a lição aqui não seja propriamente dizer: as palavras mentem. Os gestos é que são verdade. Talvez a autora, por meio destas personagens, esteja a nos dizer que há algo ainda mais desconfortável. Tudo e todos podem mentir. Tudo pode mentir. Nada é garantido. E digo-te já que a linguagem do amor é algo muito diversificado. Eu dei aqui alguns exemplos que, com certeza, tu irás pensar: mas eu faço um pouquinho de cada. Não há uma fórmula única e uma maneira única de demonstrar o amor. Mas sabemos que a demonstração de afeto, seja por meio da linguagem, de gestos, atitudes ou mesmo do silêncio, é diferente entre culturas. E o objetivo desta aula de hoje é refletir também sobre isso. Como funciona esta dinâmica do amor, do encontro, do apaixonar-se e do iniciar um relacionamento na sua cultura. Aqui, através da literatura portuguesa, expus um bocadinho do que acontece cá em Portugal. A ti que chegou até o fim deste vídeo, meu muito obrigada e aproveita para deixar o seu gosto
e subscrever o canal ou acompanhar-me por aí nas redes sociais. Estou sempre a partilhar, nem que seja algum pavulagem, ali pelo Instagram, pelo TikTok e mais. Ainda tem a newsletter, que é ali, meio texto, meio podcast, que vem para cá para o YouTube e também vai lá para o Substack, onde também podes subscrever. É gratuito. Vá! Beijinhos e até a próxima!